Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar como criar um bot para Telegram, ok? Vai ser um robozinho bem simples, não vamos inventar muita coisa, né? No máximo ele vai só responder a mensagem. Claro que com o tempo a gente pode ir evoluindo esse mesmo projeto para abranger mais coisas aí, né? Então vamos lá. Então vamos lá, o primeiro passo é a gente criar uma pasta. O nome vai ser Telegram bot example, porque vai ser só um bot de exemplo, né? Dentro da pasta, nós vamos iniciar um, um, um- não sei como dizer isso, um projeto NPM, né? Com npm init. Então o nome é Telegram bot example, a versão é 1, a descrição example of a Telegram bot with Telegraph. O ponto de entrada é o index.js, comando de teste não tem, repositório git não tem, keywords Telegram, bot e Telegraph. São os keywords que nós precisamos. O autor sou eu mesmo. A licença é MIT. Na verdade a licença é unlicense, não tem licença. E ok, yes. Né? Criamos o pacote npm. Então aqui nós já podemos abrir o nosso projeto. Né? Então eu vou usar o code ponto para abrir o Visual Studio Code. Acredito que o ambiente no VS Code não está configurado. Não me recordo. Beleza, está perguntando aqui se eu confio nos autores dessa pasta. Claro que eu confio, né? Sou eu mesmo. Aqui eu posso deixar esse tema mesmo, tanto faz. Let's go. Deixa eu dar um zoom aqui, porque na gravação, né? Eu tô gravando, nem todo mundo vai ter uma tela grande. E também é difícil enxergar. Eu vou instalar uma extensão que é o Prettier. Então, literalmente estou configurando o ambiente na aula que era para ser só do robô, mas tanto faz. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar os pacotes, porque você vê que é um projeto NPM, é um projeto de JavaScript, mas que não tem nenhum pacote. Então, o que nós precisamos instalar? Primeiro, tô com esse erro aqui, depois eu arrumo essa merda aqui. Primeiro, .env. Para que serve o .env? Para a gente pegar variáveis de ambiente, são coisas que a gente esconde do nosso repositório. Então pronto, agora já tem aqui uma dependência, o .env. Ele criou um package lock e o node modules com o pacote do .env. Vou instalar um VS Code Icons aqui, né, que é para ficar mais bonitinho. Aí, fica mais bonitinho. Outra coisa que a gente vai instalar vai ser o Telegraph, que esse é o pacote que faz a comunicação com a API do Telegram. É o Telegraph, né? Então, o bot ele vai ser construído em cima do Telegraph. Está instalado. Então, a gente pode ver que ele já foi aqui para cá. Então, a primeira coisa é criar o index.js. Porque o index.js ele é o ponto de entrada. O comando que a gente vai dar, ele vai iniciar pelo index.js. Mas nós não vamos começar a criar o robô por ele. Nós vamos criar uma pasta source, que é a pasta onde vai ter os nossos programas, né? Eu acho que até index.js devia ficar dentro de source, será? Eu não me lembro como eu fiz o outro, que já tem um robô de exemplo, né? Qualquer coisa eu vou olhando como eu fiz o outro. O outro eu coloquei dentro de source. Então deixa eu jogar o index para dentro de source. Move ele, né? Source barra index.js. Vamos lá. E aqui dentro eu vou criar uma pasta chamada infra. A pasta de infra, ela serve para gerenciar partes de infraestrutura. E lá dentro a pasta bot. E dentro da pasta bot é um arquivo index.js. Aqui dentro sim, nós temos o nosso robô. Aqui dentro nós vamos construir o nosso robô, começar a construir o nosso robô, certo? Eu vou criar também a pasta de config, que essa pasta ela vai ser responsável, né,
por gerenciar as variáveis de ambiente. Então aqui dentro de config eu vou colocar require .env. E tudo que isso aqui vai fazer é exportar as variáveis de ambiente. A única variável de ambiente é o token, né? Então ele recebe process.env.token. Esse process.env.token ele vai servir para puxar daqui, ó, .env, onde a gente vai colocar o token. O token é a identificação única de cada robô do Telegram, ok? Vou ajustar também o espaçamento. Eu devia ajustar o default, inclusive, né? Pronto, mudei o padrão. Outra coisa que eu vou colocar também aqui é o npm, é o pre-tier. O que é o pre-tier? Ele se relaciona, claro, com a extensão que eu instalei, chamada pre-tier, que ela serve para deixar o código bonito. O código não ficar feio, né? Ele faz um enforcement de um code style. Bom, pre-tier configurado, aqui eu defini o tamanho máximo da linha em 120, não 80, que é o padrão, e 100 ponto e vírgula no final. Então, quando eu for formatar meu documento, eu vou dizer que o formato padrão é o pre-tier e ele vai fazer a formatação. Então, se eu colocar um ponto e vírgula em algum lugar que não deve, ou uma vírgula assim, a tendência dele é tirar, né? Então, ele serve para fazer isso, fazer um enforcement de um code style. Deixa eu ver aí. Tá vendo aí, ó? Tava com uma aspa só e tava não formatado direito. E o objetivo dele é isso, né? Não tá acertando o atalho. O atalho é Ctrl Shift I, né? No Linux é diferente. Voltando, eu tenho aqui a primeira coisa. Agora nós vamos fazer o bot mesmo. Primeira coisa, eu vou construir uma função chamada runBot. Ela não recebe nada e ela é uma arrow function. Module.exports runBot. É bot, na verdade, né? Escrevi errado. Essa função vai ser chamada, quando essa função for chamada, ela inicia o robô. Vamos puxar o Telegraph então, né? Telegraph. Require Telegraph. Tá vendo aí, ó? Esse é o objetivo do pre-tier. Você dá esse comando aqui, ele formata para você. Vamos lá. O que ele tá reclamando aqui? Tá, só ignorar. Não é isso aqui que nós queremos. Então a primeira coisa, eu vou colocar o robô dentro de uma variável chamada bot, que recebe um new telegraph. É maiúsculo? É com T maiúsculo? Não sabia que era com T maiúsculo. Tá. E aqui dentro ele vai receber ele tem que receber, na verdade, o token. Então por isso eu vou pegar const, config, recebe, require. E assim aqui eu puxo de dentro os meus arquivos. Não precisa colocar index, né? Só barra config. E aí config.token. Beleza. A função vai retornar a instância do bot. Por que eu quero essa instância retornada? Porque isso aqui pode servir para outras coisas depois. Né? Então só colocar um retorno aqui. Então aqui eu já tenho o robô funcionando. Né? Então a primeira coisa que eu vou fazer agora é criar o primeiro comando. Né? Então a gente cria o comando como? Bot. Aqui tem uma IntelliSense, a gente pode ver várias coisas que a gente pode configurar. Mas eu vou configurar um comando. Né? E o comando vai ser o start. Então quando esse comando for acionado, ele vai rodar essa função aqui. É uma função assíncrona, que é uma arrow function, que vai rodar aqui dentro. Né? Então aqui dentro vai rodar o que eu quero que ele rode. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um try-catch aqui dentro. E o ideal é fazer o quê? Await contexto.reply. Eu sou um robô. E a gente precisa de um tratamento de erro. Para caso aconteça algum erro, a gente tratar esse erro, né? Eu vou usar o console.log error.
Se eu acontecer um erro aqui dentro do try e o erro não tiver tratado, o que vai acontecer é que o robô vai fechar. Né? Não é isso que a gente quer tratar o erro. Por que eu não retorno o contexto.reply direto, ou deixo ele fora do try-catch? Porque pode ocorrer um erro a você dar um reply. Como? Pode ser que aconteça um erro na comunicação com a API do Telegram, pode ser que tenha algum limite, pode ser que o usuário tenha bloqueado você, pode acontecer um monte de coisas, então é interessante eu ter um try-catch aqui, entendeu? E capturar o erro, no caso aqui eu posso só fazer um console.log do erro para saber que erro aconteceu, né? Isso vai ser muito útil quando a gente está desenvolvendo ainda, porque enquanto a gente está desenvolvendo, a gente vai desenvolver muita coisa com erro aqui dentro, né? A gente vai escrever errado, a gente vai escrever um negócio que não está importado, então é muito importante que a gente faça isso aqui, né? O try catch. Bom, vamos preparar para iniciar o nosso robô então. Vamos vir aqui no index e vamos colocar aqui uma constante de runBot, né? Que recebe aquele arquivo do bot. Então, ponto barra infra barra bot. E ao iniciar, né? Eu vou ter bot instance recebe runBot. A verdade é que isso aqui vai ser útil para a gente fazer um cron job depois. O que é um cron job? É um job, né? Um serviço que vai rodar a cada X tempo. Então eu posso colocar o meu robô para rodar um comando de minuto em minuto para poder, por exemplo, chamar alguém de minuto em minuto. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo interessante, que não é a primeira vez que eu crio um robô de Telegram, né? Um exemplo é o Fuck the State Exchange Bot. Se for um robô que eu criei e a função dele, ó, tem até um pretiro aqui. A função dele era me mandar a cada tempo um comando que comando não, uma mensagem. A cada tempo ele me mandava uma mensagem me dizendo assim, qual que era se tinha alguma ordem aberta para mim, entendeu? Caso alguém tenha comprado Bitcoin de mim. Então eu tinha o Fuck the State Client, porque essa corretora é uma corretora de Bitcoin que fica na Deep Web, então eu precisava de um client muito específico e eu precisava passar ele para dentro do bot. E eu tenho aqui o cron jobs, né? Tá dentro de infra barra cron. Então você vê que eu recebia a instância do bot e passava ela pro cron jobs. Então aqui dentro de infra cron eu recebia o bot e aí eu fazia isso aqui, ó. Cada 10 minutos você vai puxar se tem alguma negociação pendente. E se tiver negociação pendente, vai enviar uma mensagem pro meu chat ID dizendo que tem negociação pendente, né? Então, essa era a ideia do robô. Então, a gente pode criar cron jobs depois com isso aqui. Então, bom, por enquanto essa variável não é usada, então a gente não precisa. Então, a gente tem aqui o ponto de entrada, que é o index. Perfeito. Vamos, então, programar o comando de start. Então, o comando de start, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar node source barra index.js. Então, claro, a gente precisa do token do robô, né? Então, vou criar um robô no Telegram aqui e vou colocar o token. Então, para fazer isso, a gente precisa chamar o bot feather, né? Que é o pai dos bots, né? Por isso o nome dele é bot feather. Então, vamos lá. A gente tem vários comandos e eu vou criar um novo robô. Alright, a new bot, how we going to call it? Então, como nós vamos chamá-lo? Precisamos de um nome. Então, vou colocar aqui bot sats kizar teste underline bot. Ele tem que terminar com underline bot, é obrigatório. Bom, nós vamos escolher o username. Ah, não. O username termina com bot. O nome do bot não precisava terminar com bot, mas tanto faz, a gente pode alterar depois. Então, vamos criar o username. E beleza, ele criou aqui o token. Tá aqui o nosso token, né? E aqui a gente pode chamar o robô já. Ó, nosso robô já tá criado aqui já, só que ele não responde, porque, bom, ele não tá rodando ainda. Então vamos colar o token aqui e vamos rodar npm run start. Vamos ver o que vai acontecer. Ok, eu acho que alguma coisa deu errado aqui, viu? Alguma coisa não... Uma coisa não rolou. Ok, o problema estava entre o teclado e a cadeira mesmo, né? Na verdade, a gente precisa fazer um launch do bot primeiro. Aí tem aqui a função de launch.
que serve para fazer a conexão com o Telegram, e lançar tudo, senão ele não vai ficar ouvindo, né? Que é esse start pulling. Esse start pulling significa que ele está ouvindo as atualizações que vêm do Telegram. Então a gente coloca esse bot launch. Eu aproveitei para colocar esse return bot também. Na verdade, esse console log. Vamos testar agora. A bot funcionando. Vamos ver. Respondido. Então, está funcionando. A gente já tem um robô funcional. E claro, aqui dentro do código do JavaScript, a gente pode fazer o que a gente quiser com ele, né? Então, se eu criar um comando bot.command Bitcoin, minúsculo, recebe a função assíncrona, que recebe contexto, e aqui dentro eu posso criar algum código que ele vai buscar em alguma API o preço do Bitcoin. Mas eu vou mocar aqui, por exemplo, const preço Bitcoin recebe 125 mil. Aí eu chamo o await context.reply. O preço do Bitcoin é... E chama a variável. Pronto. E caso de erro, chama um console log aqui. Bot funcionando. Barra Bitcoin 125 mil. Os comandos do bot não estão aqui, porque para você definir os comandos que vão aparecer quando você digitar a barra, você tem que definir isso no bot feather. Mas salvo engano, aqui também você pode encontrar esse tipo de informação. Deixa eu ver se eu acho. Set chat menu buttons, set chat permissions, set chat sticker, set my commands. Eu acho que deve ser isso aqui. Ó, comandos, handle head only bot command. A lista de comandos pode ser setada na lista de comandos do bot. Pelo menos 100 comandos podem ser especificados. Estranho, acho que isso aqui não deu muito certo não, né? Bom, então como a lista lá de comandos não deu certo fazer aqui no código, basta a gente chamar o botfather, chamando mybots, depois põe lá qual robô que você quer, põe para editar o robô, né? E aí você tem que editar sobre, editar nome, descrição, etc. E vai ter um comando chamado editar comandos. E aí você vai poder passar para ele uma lista de comandos, né? Então eu passei aqui, e aí quando eu digito aqui, ó, ele já aparece. Pronto. Muito fácil, muito simples. E vocês têm acesso à documentação do Telegraph. Então, qualquer coisa que vocês precisar, você vai ler na documentação, vai ter na documentação. Então, responder com vídeo, etc. Tem vários exemplos aqui. E por este vídeo é isso. Tchau, tchau.